Olá, gente, boa noite. Eu sou a Kira Psitelli, para quem não conhece. A gente vai iniciar a nossa série de lives agora. E toda essa história aconteceu de uma forma muito engraçada para a gente começar essa série de lives, porque, enfim, eu tô fazendo um projeto e fazendo um monte de live. A Nicole, que acabou de aparecer aqui para mim, falou, não, eu quero fazer uma live com você também, então vamos marcar uma data que a gente vai fazer uma live junto. Aí eu falei, tá bom, vamos marcar. E aí, enfim, o pessoal do Aplauso, o Silvio, o Guilherme e um monte de gente que a gente tem junto trabalhando aqui, deu a ideia da gente começar essa série de lives. E aí, o convite da Nicole... Oi, meu amor, tudo bom? Querida, tudo bem? Tô ouvindo aqui que você falou que eu fui uma pidona, né? Não, eu falei que você deu essa ideia e foi o que deu o empurrão. Porque aí o povo no grupo, não, a gente precisa fazer uma série de lives. Eu falei, eu tava falando com a Nicole falou que seria legal de fazer uma live. Vamos começar com ela? Vamos! Aí virou um negócio Ótimo. assim, instantâneo. Foi uma coisa assim, uma transmissão mesmo, né? E E as você já coisas é acontecem musa do assim, online, né? né? As coisas acontecem assim, né? Tipo, a gente troca um direct aqui, diz que o Pandas nasceu assim. Tipo, uma hora falou assim, ai, você tá fazendo o quê? Deu um mês, a gente tem uma peça na mão, né? Tá vendo? Funciona, né? Porque é aquele Funciona. momento. Com gente que faz, funciona, né? Pô, fiquei super feliz com o convite. Funciona super. E, nossa, feliz. Depois que eu soube que eu estava abrindo as lives do Aplauso, eu falei, gente, Aplauso é o meu prêmio do coração, que É alegria. verdade. Muito, muito Quantas vezes feliz. você foi indicada ao Aplauso? Não, pelo ATA4, não sei se no Dissecar uma Nevasca, não me lembro, acho que sim. Sim, sim. Pelo Chernobyl, que é o prêmio que eu mais gosto, que é de melhor elenco. Pelo Nunca Fomos Tão Felizes. Paulo, nunca fomos tão felizes. Não, Dissecar Exatamente. 4, Nunca Fomos, Chernobyl 4. Que é o que tá ainda, né? Ainda ficou em suspenso com tudo que aconteceu, com a morte do Michel, mas um dia, Sim, se Deus sim. quiser, a gente vai Mas eu retomar. acho Isso que é todo mundo que foi importante. indicado nesse último prêmio se sente completamente vencedor. Eu me sinto totalmente. Eu e todas as pessoas que foram indicadas comigo. Não, Com e foi muito certeza. importante, porque a gente votou, né? A gente faria em julho, depois em maio, depois a gente faria em julho, e aí a coisa foi acontecendo, tudo que aconteceu. A gente foi adiando para entender que formato que a gente ia fazer, mas a votação foi muito antes, muito pouco antes, na verdade, da quarentena, né? Sim, é Porque verdade. era Eu referente lembro. ao ano anterior, mas foi em fevereiro e em março a gente praticamente acabou e ninguém imaginava aquilo quando a gente estava votando. E nesse ano aconteceu uma coisa. Acho que no ano da Nevasca também. Eu estava em diferentes semestres concorrendo comigo mesma. Não, Ah, um no elenco, um no melhor elenco e a outra como atriz coadjuvante. Foi isso, não foi na mesma categoria. é verdade, mas mas você tava ali em várias, com outras peças às vezes. Exatamente, exatamente. É muito gostoso, é o reconhecimento do trabalho, nossa, acho. Você como atriz, categoriza o trabalho como bom, ruim, como crítico às vezes costuma ir para esse lugar? Você tem essa noção Você fala dos meus próprios ou dos outros? dos seus próprios? Dos outros é sempre mais fácil julgar. Eu, pelo menos, tenho essa visão. É verdade, é verdade. Olha, que são poucos os trabalhos da minha carreira que eu categorizaria como inferiores ou pior, sabe assim? Porque eu acho assim, quando eu entro num trabalho, eu vou a fundo. E eu, em geral, vou falar uma coisa talvez um pouco elegante aqui, mas assim, eu Não não tem me problema. importo tanto com a opinião da crítica, como você sabe, ou com a opinião, assim, eu me importo com a opinião do público. Se uma peça, por exemplo, não está lotando, não está enchendo, eu estou sentindo que aquilo não está comunicando, essa peça vai ter uma vida mais curta. Eu não vou ficar insistindo, porque tem a Nicole, que é atriz, e tem a Nicole, que é produtora, né? Até hoje, conversando com a Selene, eu falei sobre isso. Olha, a Nicole, atriz, tá morrendo de vergonha de ter que falar com qualquer pessoa. A Nicole, produtora, acha que a gente deveria dar um toque nos críticos que não vieram ainda. Entendeu? Então eu fico meio dividida, especialmente porque, em geral, eu faço projetos, nem sempre, mas em geral eu faço projetos que eu protagonizo. Então é um lugar difícil quando você produz, né?
E muitos outros atores queridos daqui de São Paulo a gente conhece, estão nessa dupla função, né? Então, assim, mas é importante também, né, ter esse outro lado, ter essa visão do que monetiza mesmo, porque o teatro também precisa, a gente vive de dinheiro. Exatamente, exatamente. A Nicole produtora, em geral, é quem eu mais escuto, porque é isso, a gente sabe que a gente faz arte, ou a gente tenta fazer arte, mas a gente sabe que a gente está gerando produtos. E um produto, ele pode ter vida curta, média ou longa. O que eu mais me orgulho da minha carreira não são as indicações a prêmio, são as durações que algumas peças minhas tiveram. Viagens internacionais, entendeu? Sair do eixo Rio-São Paulo, são as coisas que eu, como artista, priorizo. Indicação, a prêmio, é lindo, a gente vibra, mas é uma coisa um pouco do plano do efêmero, assim, sabe? Do ilusório. Tipo assim, tá, enche o ego ali, mas eu preciso, né, botar comida na casa todos os meses do ano, e não só ser indicado a um prêmio. Tipo, e aí, né? Eu brinco com as pessoas, eu falo que a minha geladeira é cheia de prestígio das pessoas, mas não do chocolate. Se fosse do chocolate, pelo menos eu tava me alimentando. Exatamente. Não, é uma brincadeira, mas é isso. Mas né? é isso. A gente tem que falar sobre isso. É importante, porque as pessoas, especialmente quem está começando teatro, e na quarentena eu dei muitas, né? Participei de muitas lives, e eu sinto que as pessoas me procuram depois e eu acolho todo mundo que vem depois conversar comigo no direct. As pessoas pedem conselho. E o conselho que eu tenho para dar é assim, ilusões perdidas, sabe? Assim, ou você gosta de fazer isso, você vai fazer isso, independente do que a crítica ou as pessoas estão falando do seu trabalho, ou você vai viver na expectativa do que o outro tem para te dar. Né? Que péssimo, né? Deus me livre. Que péssimo. E que tem tanta uma análise combinatória tão grande de coisas que, sabe, que podem não pegar ali para o outro, sabe? A gente tem que fazer o que o nosso coração diz e o que a gente acredita. Se a gente estiver em acordo com isso, afinados com a nossa equipe, tá tudo certo. O resto, gente, é o resto. E eu acho que é isso, né? A gente não deixar o trabalho que a gente ama afetar a nossa percepção daquilo que está funcionando, que não está funcionando, reavaliar, porque o teatro é uma das poucas artes, você faz dublagem, faz comercial, faz um monte de coisa. Uhum. Você sabe, tem coisa que não dá pra você mudar. Aquilo tá feito, tá feito. Você não tem como, então tá, a gente vai testar. No máximo você faz uma pesquisa prévia, mas assim, não tem muito como ir mudando. E o teatro, ele tem essa vantagem, né? Porque ele é vivo. Ele é vivo. A gente estreou, você viu uma apresentação de uma pré na quinta-feira, né, do Terra Medea. O que a peça já mudou de lá pra cá, a gente mudou a dinâmica. A gente mudou a forma de falar tal coisa, a gente mudou o final da peça. A gente está vendo pelo olhar do outro o que funciona mais ou menos. Claro que tem as coisas que a gente acredita e que a gente defende, que a gente acha que a gente está honrando com o nome de uma autora que a gente escolheu, né? Uhum. Mas, assim, dentro disso tem uma percepção muito grande do que o público está dando pra gente, sabe? E as pessoas dão retorno, né? E para mim, o maior retorno que a gente está tendo agora com Terra Medea é saber que toda apresentação está esgotada a retirada de ingressos. Tá então, mesmo, e muito antes. Eu preciso dizer isso aqui. Então, isso faz com que a gente perceba que em algum lugar está rolando um boca a boca. Quantos lugares? São 100 lugares. São 100 lugares. É uma sala de Zoom. São 100 lugares. Se as pessoas tiram 100 ingressos, não tem como a gente acolher mais ninguém para aquela entrada do Dani. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está gerando um segundo link com antecedência do YouTube para, assim, lotou os 100. A pessoa quer ver Terra Medea naquele dia, a gente manda um e-mail explicando. Olha, você não vai entrar na sala do Zoom inicial. O que é dito nessa sala? Isso. 7h15 você está convidado para entrar nesse link aqui. Aí a pessoa assiste a peça. Então, a gente está conseguindo ter, tipo, 150, 200 pessoas por apresentação, porque a gente entendeu que por que a gente está limitando uma coisa que, no fundo, é transmitida no YouTube? Exatamente. E que é grátis, né? Em algum lugar também. E que é grátis, e que, na verdade, não é... As pessoas falam assim pra mim, Kira, eu quero pagar por Terra Medea, eu achei a peça de uma qualidade excepcional. Eu respondo, você já pagou. Isso é dinheiro público. Esse é o 47/2020 PROAC Lab. Eu propus a minha empresa, eu ganhei um prêmio pelo histórico da minha carreira, e esse dinheiro serviu para pagar todos esses profissionais que estão na ficha técnica. Todo mundo ali recebeu bem. Pegou o dinheiro e dividiu irmãmente entre todo mundo. Então, você já pagou por esse ingresso. E fala um pouco, como que as pessoas fazem para ver Terra Medea?
As pessoas entram na plataforma Teatro, que é uma iniciativa incrível da Tina, da Cristina Cavalcante, que veio para entrar, uma espécie de, né, uma concorrência com a Simpla, porque a Simpla também é gratuita, se você quer fazer um espetáculo gratuito, mas a Simpla você tem que se cadastrar, você não pode colocar, por exemplo, o programa da peça ali, que era uma coisa que a gente fazia questão de ter um programa do espetáculo, um PDF. Na Simpla, por exemplo, quando a gente fez o Pandas para Paris, a gente descobriu que o Matei Wisniewski, o autor, quis assistir a peça e ele não conseguia, porque tem aquele negócio do CAPTCHA, sabe? CAPTCHA, tem. Skype. Aquela coisa de ser internacional, tem isso mesmo. Só que na França, o CAPTCHA brasileiro não funciona. Então, por algum motivo, o computador dele não aparecia aqueles barquinhos que a gente tem que ficar clicando. E aí, ou seja, a nossa plateia precisa abranger o internacional, porque a gente tem a Rita Grilo, que está em Paris, e toda a comunidade brasileira dela que está em Paris, e a BIM, que está na Suécia. A gente tem vários suecos que assistem a peça sem entender português, é o máximo. Que legal. Então, a gente foi para a plataforma por isso, porque é um site que a Tina inventou e que é teatral, assim, né? Tá ali para falar com a comunidade teatral. E ela é muito atenta a todo mundo que dá alguma coisa. Não recebi, não entendi, tá confuso. Ela vai mudando, é vivo, como a nossa peça, né? É Exato. vivo. Não, uma coisa que eu acho legal na plataforma Teatro é que sempre tem um aviso. Se alguma coisa der errado, o link da peça tá aqui. Então você consegue acompanhar a peça, Exatamente. apesar de toda essa doideira, né? Pois é, então te respondendo, a gente está na plataforma Teatro, então basta clicar plataforma Teatro, tem as peças que estão em cartaz, a gente está na sala 3, Terra Medeia. Também se botar no Google Terra Medeia, plataforma Teatro, aí é só retirar o ingresso. O horário, às vezes as pessoas pegam o ingresso e depois elas me avisam, eu achei que era 8, é 5. E é 5 porque na Europa são 5 horas a mais. Era isso que eu ia perguntar, por que vocês fizeram essa escolha, né? É um horário diferente, ao mesmo tempo pega um nicho de pessoas que estão sábado e domingo ainda em casa, sei lá. A Marcela, maravilhosa, produtora, tá aqui já compartilhando. @plataforma Teatro, clica nesse perfil e vem junto. Adoro, então, exatamente. Isso, é exatamente isso. Não, é importante mesmo. E aí, como que foi vocês fazerem essa peça à distância, com tanta gente internacional? É só online que proporciona isso, desse formato? Eu acho que assim, eu da literatura da minha infância e adolescência, eu fico com Poliana e Poliana Moça, né? Com Pandas eu descobri que existiam coisas que a gente tinha que tentar tirar, não de positivo, mas do que a gente está vivendo. O que é possível dentro do que a gente está vivendo? Sempre quando a sociedade, né, a humanidade passa por transformações, a gente inventa o novo. O novo vem de adversidades. Então, se a gente não pode estar junto... Eu não conhecia Bruno Cotti, então qual a diferença? O Bruno Cotti me dirigir, ele estando em Perdizes e eu estando na Vila Madalena, ou a Bim me dirigir, ela estando em Uppsala, que é uma cidade na Suécia, e eu estando aqui. A Bim me conhece muito, esse é o nosso terceiro projeto juntas. Então, assim, ela me dirige com mais facilidade até do que o Bruno me dirigiu no Pandas. Porque ele teve que criar toda uma linguagem em comum comigo, de confiança, eu e ele, pra gente chegar no resultado que a gente chegou. Porque a gente nunca tinha se visto na vida. Eu não sabia nem quem era, ele não era meu amigo do Facebook, do Instagram, não sabia, não existia pra mim essa pessoa. E como que ele chegou em você? Por causa do Mauro. O Mauro que me propôs fazer, ler os Pandas, a gente ia ler assim, no Zoom, né? E aí a gente falou, puta, legal isso, hein? Bacana esse texto. Puta, a gente podia adaptar, tirar os outros personagens, só nós dois, vamos ler e convidar amigos. Tipo Sarau, vamos ler e convidar amigos. Aí tinha o edital do Itaú Cultural e a gente falou, puta, vamos gravar, tá ficando legal, vamos gravar. Aí a gente falou, vamos gravar com mais qualidade, né? Porque tá tosco a gente no Zoom aqui, né, fazendo. Aí ele falou, vamos chamar o Bruno, que o Bruno é de teatro e é de cinema. E eu não conheci o Bruno, abracei, eu acolhi completamente. Hoje em dia a gente é muito... não conhece, né? A Bim fala isso, Exatamente. que ela só poder fazer isso via Zoom porque ela conhecia muito bem os atores. A equipe é a mesma. Até o João Caldas, que era o fotógrafo da peça, é a pessoa está que também ali. Ele virou diretor de fotografia de cinema, né? Uma profissão que não era dele, agora virou. Então, e o Pandas foi quando? Foi no começo? Foi a sua primeira empreitada nessa vida online? Pandas começou dia 17 de março de 2020.
Tá. Foi na primeira semana. No Foi bem começo no do começo. fechamento do E teatro. foi tipo isso, tipo, manda um direct. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Vamos ler peça, vamos ler peça. Porque eu sou muito... As pessoas às vezes falam assim, Nicole é hiperativa. Eu sou hiperativa. Faço muitas coisas ao mesmo tempo. Durmo pouco, sou dessa turma. Eu sei. Mas dentro dessa hiperatividade, eu pensei, bom, eu tô em casa, eu não tô fazendo nada, eu não posso sair. Por que eu não posso ensaiar uma peça pelo Zoom? Eu não tinha nenhuma pretensão, expectativa de fazer, é a primeira peça online, não sei o quê. Não. A gente queria, uma coisa que eu gosto muito de falar, eu queria continuar exercitando o meu violino. O músico, ele precisa tocar todos os dias. E um ator não pode ficar esperando um telefone tocar. Não dá para esperar, meu agente não me arrumou trabalho. Não sei o que, não me ligou. Ninguém me chamou para aquela peça. Faça as suas peças. Né? Então, eu sou muito dessa. Então, não posso sair, não posso fazer teatro presencial, não sei até quando que isso vai. Vou começar a ensaiar peças. Por quê? Porque eu vou estar me exercitando como atriz. Não quer dizer que eu vou fazer essa peça profissionalmente. Né? E o Terra Medea também. O que você acha da pira de quem fala, mas teatro online não é teatro? É teatro, não é teatro? O que é? Precisa ser? Será? Eu nem entro nessa pira, eu nem entro. Tá. Assim, porque assim, realmente, eu acho que as coisas merecem nomes depois de um tempo que elas existem. Ninguém disse que aquilo era cubismo no primeiro dia, gente. Vamos combinar, todo mundo estudou artes plásticas, nem entendeu? Quem fazia, né? Nem quem fazia. O fazer é uma necessidade do artista. O conceituar é uma necessidade do crítico e da academia. E tá tudo certo. Eu nunca briguei pelo nome teatro. Você recebeu o release do Pandas, o nome era Experimento Teatral no Zoom com microfones do público aberto. Mas vocês tiveram essa discussão se vocês iam ou não chamar de teatro? Ou não? A gente, com a Pombo Correio, a gente teve a discussão dizendo que não era uma peça online. A gente disse que era março, né? A gente fez o primeiro release, sei lá, em abril. A peça começou, entrou em cartaz para público aberto e não para amigos, dia 8 de maio. Embora em abril a gente tenha feito aquelas apresentações para os amigos cobaias, né? Então, para maio, a gente falou, não vamos levantar essa bandeira de que isso aqui é teatro online. Isso aqui é um experimento cênico no Zoom. Era o que a gente tinha. Agora, hoje em dia, se as pessoas falam, você é a rainha do teatro digital, você faz teatro digital. Eu faço teatro e eu uso ferramentas, eu uso a internet para comunicar. Se isso é teatro digital, teatro web, teatro online, teatro da pandemia, eu não sei, eu acho que no futuro as pessoas... Para mim é híbrido. É uma coisa híbrida entre o teatro e o audiovisual, o cinema. Agora, uma coisa interessante, que foi a discussão da semana para mim, que eu adoraria trocar contigo, com pessoas que eu adoro, assim, meus interlocutores, Clara Carvalho, Tina, Malu, é assim, algumas pessoas me falam que o fato da nossa peça ser ao vivo, para quem está assistindo, tanto faz. Porque tem um acabamento tecnológico e uma coisa tão bem juntinha que parece que é editado. Apesar da gente ficar insistindo em dizer que é ao vivo, né? E é ao vivo. A gente tem 3 inserções de vídeos. Um passaporte queimando, um pé que a gente filmou uma semana antes e um vídeo que é uma sombra que o André fica atrás de mim, que a gente filmou também lá no João. Mas é um vídeo, é uma memória, é um flashback da peça, né? São 3 vídeos que a gente tem na peça. O resto é tudo ao vivo. E quando tem o vídeo, tem a voz que é ao vivo, né? Então, aí a gente, o que é, né? Como é que chega para o espectador? Aí eu respondo, como atriz, eu estou trabalhando na repetição. A minha Medea, no último dia de espetáculo, com certeza vai ser melhor do que na estreia. Se a gente tivesse feito para chegar numa excelência e filmar, eu ia estar estagnada naquela filmagem. E isso faz de mim, eu acredito, uma atriz de teatro. Eu não tenho a pulsão da perfeição estética do cinema. Se a peça trava, se deu problema no som, se a gente teve que parar no meio e voltar, como aconteceu já 2 vezes fazendo, isso para mim é deixar claro para o público que a gente está vivo. E estar vivo é ser humano e ser humano é ser imperfeito, né? Quantas peças de teatro já não acabou a luz no meio, ou já não passou um gato, ou não passou um morcego, ou alguma coisa, uma pessoa gritou, ou um mendigo entrou no meio da peça. Eu já passei por isso, você sabe? Então, eu tenho... Por isso.
Eu tenho uma sensação que eu me sinto mais próxima do teatro. Eu não acho que a questão do ao vivo ou do gravado ou da tecnologia me incomode. Eu entendo, assim, que muita gente já conservadora do teatro, tipo, uma porta, não precisa ser uma porta, eu posso imaginar uma porta, entende qualquer inserção de tecnologia, talvez, como um avanço que não seja o teatro. Uma vez que eu tive muito essa sensação de quão mal isso me causou, mas eu, por exemplo, nesse caso eu não tenho comparação. Mas é uma questão de musical. Quando eu fui assistir Les Misérables pela segunda vez, eu já crítica, fui ver a segunda montagem, que era muito mais tecnológica, muito mais curta, muito mais milimetrada. Por quê? Quando eu fui ver, que eu era pequenininha e tal, fui ver, pequena não, né? Era uma criança, fui ver a primeira montagem, eu lembro que a parte que ele corria naquele corredor fugindo e tal, com ela no colo, era um giro, era um círculo que ele girava e tinha um jogo de luz. E eu lembro que eu achei aquilo incrível na minha pré-adolescência, não sei o que lá, e falei pro meu pai, nossa, o que é isso? E meu pai falou, isso é teatro. E eu lembro que eu fiquei com muito isso na cabeça, e quando eu cheguei para ver a segunda montagem, era um túnel digital, todo acoplado naquele teatro enorme do Teatro Renault, e ele fazia assim, só que não saía do lugar. E aquilo para mim foi uma decepção, porque acabou com uma imagem de infância que eu tinha do que era teatro, né? Então, claro, assim, eu lembro, assim, nesse caso brusco, eu lembro que ali a tecnologia, ela me assustou muito. Mas no teatro online, o que me atrapalha muito, Kira, e eu percebo isso quando eu converso com as pessoas, é que, para mim, o que falta é a dedicação ao teatro. E aí, para mim, não importa tanto se é gravado ou se ele é ao vivo. Eu acho que esse exercício é muito mais de vocês, atores. Por quê? Porque quando eu vou sair para ir ao teatro, igual eu fui ver o último concerto para Vivaldi a semana passada, eu paro, eu falo, eu vou tomar banho, eu vou me arrumar, eu tenho que sair que horas. Eu cheguei no teatro, eu desligo o meu celular, sento na poltrona, dou aquela última olhada, desligo o meu celular, e aquele momento é do teatro. Nada me atrapalha. Aqui em casa não é assim que funciona. Pode tocar o interfone, pode um vizinho chegar fazendo barulho, um monte de coisa pode acontecer. E essas coisas é o que me afastam do teatro. É o ambiente, é você se dedicar àquilo. Então eu acho que, do meu lado, como público, é isso. E assim, várias vezes eu já vi teatro ao vivo comendo, coisa que eu jamais faria no teatro, que eu abomino, né? Se tem pipoca, eu sou a pessoa que não deixa ninguém comprar, manda a pessoa esconder enquanto o espetáculo tá rolando. Então, assim, são coisas que eu, talvez, no público, eu não faria. E em casa eu faço, porque ninguém tá me vendo, né? Porque eu não preciso ter a postura da Kira crítica de teatro que senta na poltrona e que todo mundo vai olhar e entender que cara e boca tá fazendo. Ninguém, não tenho compromisso nenhum com isso. Então, pra mim, essa quebra é maior. Agora, eu acredito que o exercício do ao vivo, independente de ter coisa gravada, de ter tecnologia ou não, eu acho que o híbrido, nesse momento, ele é inevitável. Porque por mais que você esteja fazendo ao vivo, você tem um exercício de câmera que no teatro raramente você tem. Total. Mesmo com Chernobyl, a gente fez exatamente a peça que a gente fazia no palco do Santana, com as câmeras. Mas assim, tipo, tal fala eu olho pra câmera 2, tal fala eu olho pra câmera 4, tal fala... Isso pra mim era totalmente diferente de teatro. Mas eu tava no teatro, fazendo uma peça que foi criada num teatro. É diferente. Mas eu tinha que ter essa preocupação da câmera. Isso. É diferente. E eu acho, assim, que a gente está vivendo um momento, sabe, Kira, que eu me pego muito nisso que você falou, assim, eu vejo peças, às vezes eu tô comendo, às vezes eu tô fazendo outras coisas, às vezes eu parei e falei, eu vou ver essa peça, porque essa pessoa me interessa, e eu vou apagar a luz, eu vou fazer todo o exercício, né? Eu acho que, assim, o teatro presencial, quando você apaga a luz e tudo mais, a gente não tem nesse momento. Eu fui ver a peça dos meninos, eu amei a peça, escrevi que amei a peça, mas eu fiquei com o cu na mão, com medo de pegar... Você não relaxou, né? Eu não relaxei. Eu não fiquei na fruição do teatro, porque tinha gente tossindo, porque eu tava com 3 máscaras, eu fiquei meio sem ar, entendeu? Então, assim, é uma peça que provavelmente no futuro eu vou querer voltar para ver, para entrar nesse estado que você falou, de relaxamento, que eu não consegui ter no presencial. Também vi a peça da Janaína Sodô, que é minha amiga, vi no presencial, o Ninho, e, tipo assim, eu amei, e eu falei, nossa, como eu sinto falta de sentir essa fumaça num PC, numa luz. Assim, isso faz parte do meu DNA, eu faço já desde 8 anos de idade.
Então, assim, eu tive a dimensão do quanto que aquilo me fazia falta, entendeu? Agora, visto que, né, circunstâncias dadas, Stanislavski, capítulo 1, visto que a gente está vivendo uma pandemia e a gente não pode ficar indo ao teatro, as peças que eu assisto no online e que, a despeito de eu estar comendo, fazendo xixi, carregando o computador comigo, fazendo qualquer outra coisa, e mesmo assim elas me fisgam, eu tiro o chapéu. Quando eu sinto que o ator atravessa aquela lente e me comunica, e é raro isso acontecer, eu tiro o chapéu. E eu tenho uma coisa muito assim, sabe, que eu tô percebendo em mim, inclusive porque eu faço muita peça e também não vejo tanto nas outras pessoas, que é o seguinte, eu tiro o chapéu pra todo mundo que tá fazendo, cara. É difícil pra cacete fazer o que a gente tá fazendo. Depende de muito foco, muita concentração, muita obstinação para que tudo aquilo dê certo, entendeu? Então, assim, a questão do foco, para mim, é o que mais muda. Tanto do público como de vocês. Muda. Sim, sim, total. Então, assim, cada experiência que eu assista, por mais que eu esteja comendo, que eu isso, que eu aquilo, por mais que eu não tenha entrado completamente na proposta, eu faço questão de depois ir lá falar com a equipe, mandar uma mensagem, dizer, gente, bravo, continuem fazendo. Porque, assim, a gente está sobrevivendo. Parte da classe teatral morreu de Covid ou de outras doenças. A gente está sobrevivendo. A gente tem um PROAC, Lab, que rola em São Paulo. A gente tem que usar esse dinheiro, sim, para fazer a arte que é possível. Não viver dizer, fazer questão que, sei lá, isso não é arte, aquilo é arte. O que é? Eu não sei o que é arte. Eu sei, uma pessoa que é do teatro com 46 anos, eu sei desde 8 anos de idade, eu nunca parei de fazer teatro. Então eu sei qual é a necessidade de me comunicar. Mesmo que seja fazendo um vídeo para o Instagram, entendeu? Eu inventei a plantonista Vilma. Tipo assim, eu estou tentando me comunicar. Eu estou contando histórias. Eu vou ganhar o prêmio APCA por isso? Não, não vou ganhar nenhum prêmio. Mas eu estou seguindo a minha vocação. Isso que é o mais importante. Eu defendo muito esse teatro online. Quando a gente foi discutir em prêmios e tal, enfim, a gente teve que parar o prêmio do aplauso por outros motivos, que um dia eu vou poder falar. Por enquanto não posso, isso me deixa triste, a minha voz embarga, eu tenho vontade de chorar, enfim, mas um dia tudo isso vai ser explicado e se Deus quiser tudo vai voltar ao normal, ao normal mesmo, a como era, ao volume e tudo mais. Mas aí a grande questão quando a gente discutia é que muita gente acha isso, mas eu não acompanho, isso não é teatro, isso não existe. Eu falei, gente, mas assim... o que eu acho, né, o que eu sempre defendi, estando desse lado do balcão, você fazer arte é você representar um momento. E o momento que a gente vive é deste online e da escassez também. Então, obviamente, você não vai ter as 300 peças que eu via por ano. Tudo bem, você não vai ter as 300 peças que eu via por ano e você também não vai ter o mesmo modelo. E como você disse, a gente está criando, a gente está vivendo historicamente um momento que talvez lá na frente vai ser dito, esse teatro híbrido de pandemia, não sei. Alguém vai inventar um nome acadêmico que todo mundo vai achar maravilhoso e que vai ser isso. Não dá pra gente, historicamente, onde a gente está colocado, entender. Só cabe a gente fazer e retratar, porque a arte também é retratar esse momento. Exatamente. E mesmo você, como crítica, e todos os seus parceiros como críticos, vale ficar 1 ano, 2 anos parado sem produzir textos? Sem olhar, né? Sem olhar para o lado. Sem olhar. É isso que eu me coloco, entendeu? Quando eu tive a ideia lá em março de fazer uma peça online, eu fiquei, bom, se eu não tivesse tido essa ideia, eu ia ficar o quê? 2 anos sem fazer teatro? Eu nunca fiquei 2 anos sem fazer teatro. É o meu ofício, gente. Entendeu? É o que a gente sabe fazer e a gente tem que continuar fazendo. E quando a gente fez Pandas, não tinha PROAC, não tinha nada. A gente cobrava ingresso. E as pessoas pagavam? Pagavam, e eu paguei as minhas contas. Eu, Mauro e Bruno pagamos as contas com a bilheteria do Pandas. E aí depois a Virada Cultural comprou, a SP Escola comprou há pouco tempo uma apresentação só para os alunos. A gente ganhou um festival de teatro que pagava um cachê bacana. A gente pagou as nossas contas com os Pandas. Vocês estão em Nova York? A gente está em Nova York. A única peça brasileira. Olha a quantidade de coisas que foram produzidas aqui no Brasil. Não sou curadora, enfim, só recebi um e-mail. Mas assim, porra, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer. E a gente não tem que fazer esperando que as pessoas gostem, ou esperando que a crítica vá falar bem, ou esperando que caia no gosto. Então, a gente tem que fazer porque é uma necessidade humana de quem acolheu uma profissão, como eu acho que um médico. Sei lá, ele vê uma pessoa passando mal, ele não vai acolher essa pessoa se ele é médico?
É exatamente isso que eu penso. E eu acho que uma das funções da arte é exatamente isso. É a gente passar esse momento. Se o momento é esse, isso tem que estar. Vai aparecer na arte, vai aparecer nas montagens, nas releituras. Não, a É gente, o por momento, exemplo, né? o Terra Medeia, pra você ter uma ideia, em junho do ano passado eu tinha uma passagem que fica aqui no meu mural, uma passagem comprada para ir para a Suécia para encontrar com a BIM, porque a gente ia trabalhar nesse texto. Ela já tinha começado a tradução, esse era um projeto antigo, que a gente Uhum. ia me ajudar a desenvolver, a deixar com o português, enfim, ajudar, né? A tocar o projeto para frente e trabalhar as cenas de Medeia, que eram, né, a maioria das cenas, a Medeia está presente. E eu não fui porque teve a pandemia, claro, né? Esse projeto é um projeto que a gente quer fazer, a gente sempre quis fazer, óbvio, no presencial. Quando veio a possibilidade dos PROACs Labs todos, eu vi o que existia e arrisquei nesse da premiação lá do 47, né? Era um projeto que eu já tinha na mão, então desenvolveu e colocou para fazer online. Mas assim, a nossa ideia é fazer ele presencial no futuro. Agora que a gente passou pelo online, a gente já cogita a possibilidade de reproduzir o estúdio do João Caldas no teatro, não um cenário realista, Medeia, que lugar é esse? Né? Não, um estúdio com a banheira ali, com isso, com a câmera filmando, com a Marcela ali fazendo a operação, e os atores entrando e saindo, talvez para novembro a Rita poderia estar aqui, a Bim também, mas se alguém não puder estar, aquela cena ser num telão, como Ingrid Bergman há anos atrás já tinha um telão presente, e assumir que essa peça presencial é fruto de uma iniciativa que começou no online. E levar isso para a cena, entendeu? Porque a gente não pode ignorar que a gente ficou nessa, né, que sei lá, até o final da temporada, tomara que, sei lá, 600, 700, 800 pessoas tenham assistido Terra Medeia. A gente não vai ignorar isso. E eu acho que é isso, que quando você fala, a gente tem que retratar o momento que a gente está vivendo, a gente está escrevendo história. É isso. Eu acredito no teatro e na arte em geral como isso. Eu não acho que ela é descolada de um momento. Tem coisas que são universais, que você pode adaptar para outros momentos. Mas ela é sempre adaptada e ela vai ser vista de forma diferente. O Dan, a peça do Dan, por exemplo, o concerto, talvez não fosse com os atores com máscara. Aquilo dá um impacto múltiplo para quem está assistindo. Exatamente. E porque eles foram fazer ao vivo e também foi algo discutido, foi algo testado. Então, a gente parte para discussões que a gente não teria. E a peça do último concerto de Vivaldi, que está em cartaz mais essa semana no Centro Cultural da Diversidade, ela é uma peça que fala sobre uma das coisas, é um cara doente. Então, foi uma das coisas que eles levaram em conta. Como que a gente vai trazer um cara doente, que o Dan mesmo me falou, e sem máscara? Então, a peça, se ela fosse falar só de doença lá atrás, quando o Michel foi convidado a fazer uma leitura antes da pandemia, teria outro contexto, teria outra leitura. Claro, claro. Então assim... E a personagem que a Amazilis faz lindamente, o fato dela ser muçulmana também, sabe, faz a gente se transportar. Eu fico pensando, meu Deus, como é que está sendo nos países árabes? As pessoas usam máscara, as mulheres já têm aquele véu, né? A cabeça vai para outro lugar, né? É muito interessante. A gente começa a refletir coisas que a gente não refletiria num outro momento, né? Isso para mim é a coisa viva do teatro que o resto não tem. Né? Tem muita coisa que eu olho e falo, é datada. Assim como teve clássicos que eu já vi, enfim, remontados, que não me causou o mesmo impacto do que em outra época. Talvez porque eles não foram transportados e, mesmo sendo clássicos, fica ali como uma homenagem, fica outra coisa. E isso me afasta muito mais do teatro do que ser gravado ou não ser gravado. Eu falo para todo mundo que eu fico um pouco feliz só no online, mas assim, é um jeito de falar, quando dá alguma coisa errada. Porque aí eu lembro que eu tô no teatro, sabe? Quando eu fui assistir a primeira vez a peça dos Sátiros, primeira peça, dos Medos e tal, começou a pandemia, o dia que eu fui ver, caiu um temporal que teve até granizo, teve tudo e tal, e aí acabou a luz aqui em casa. Tinha acabado a luz do Rodolfo lá, que ele tava em Parelheiros, ele caiu, e aí os atores ficaram se virando, só que assim, a luz acabou em casa, o meu celular não desligou, foi pro 4G e ficou do jeito que tava, no Zoom, foi super estranho. Acabou a luz, eu lembrei que tinha a janela aberta, então eu saí com o celular na mão, com a peça rolando, com aquela música tenebrosa, para fechar a janela, para não sei o que lá, e eu comecei a rir depois, eu nem terminei de ver, fui ver no outro dia, comecei a rir e falei, é como se eu estivesse no teatro e tudo tivesse dado errado, né? Então, exatamente. Assim,
Mas eu conversei essa semana com o Randy, que tá aqui, eu acho que ele estava aqui, não sei se ele tá aqui ainda, e ele falou que eu assisti naquele dia que a peça parou no momento da sua balada. As peças vão ficando assim, naquele dia que deu problema no começo, aquele dia que não sei o que não entrou, né? É isso, o dia que deu problema na balada, simplesmente por algum motivo que a gente desconhece, o áudio da peça parou de funcionar. Quer dizer, tudo que era captado no estúdio, a trilha e a minha voz não saíam para o público. Até a gente entender isso, foi rápido que a gente consertou. Mas, assim, entrou aquele pânico no estúdio. Tipo assim, cancela, avisa o público, manda mensagem pro Dani, liga. Isso tudo tava vazado pro público. E eu ficava, 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3, testando, que nem uma louca. Pra ver se o meu áudio entrava no fone do Alê, né? E as pessoas falam que isso foi o mais maravilhoso da peça. Então, o Pivoto estava falando também das máscaras de Chernobyl. Ele lembrou bem que ganhou também um outro contexto, né? Totalmente. Não, Chernobyl, cara, Chernobyl. Assim que terminar, assim que a gente puder ir pro presencial, acho que a gente vai fazer Chernobyl o resto da vida. Porque, assim, é uma peça que é uma metáfora de tudo que está acontecendo. Né? O subtítulo de Chernobyl é Ameaças Invisíveis. Você, né, crianças que não sabem lidar com uma coisa que é um monstro, um bicho, uma ameaça invisível. Né? É o que a gente está vivendo. Imagina as crianças hoje em dia que passam álcool gel nas bonequinhas. Que a brincadeira é passar álcool gel na boneca. E na época, vocês me falando no bar, aliás, eu tenho muita saudade disso, de sair para o teatro e ir para algum lugar. Eu também. Aí eu lembro vocês me falando no bar da escolha de como foi essa coisa da máscara do Chernobyl, né? Você acha que seria diferente se fosse hoje? Você quer contar um pouco para as pessoas como foi isso? Esse bastidor? Quem sabe bem é a Carol, né? Ela que fez a Carol, exatamente. Na Deep Web, né? Essa máscara, ela é comercializada com essas pessoas que têm, eu não sei o nome, eu sei que tem uma sigla aí, alguém que está assistindo pode colocar. As pessoas que tentaram em sexo sadomaso e tal, não sei o quê, sabe? Um cara que é dessa turma vendia BDSM, não é? É BDSM, isso. Exatamente. Eu confundo com aquela coisa de alimentação de criança, que eu acho a sigla parecida, então eu tomo cuidado sempre não exatamente, confundir. Isso aí. A Carol a gente estava fundo na produção, ela ficou com a incumbência de achar as máscaras. A gente queria as máscaras de Chernobyl, afinal de contas, né? Pô, estamos fazendo Chernobyl, a gente queria aquelas máscaras. E ela encontrou com um cara que organizava festas, e que aí ele vendia roupas, e ele ficava assim, mas vocês querem só máscara? Não quer uma roupa de látex? E a gente, não, tá de boa, só máscara. A gente não quer chicote, a gente não quer roupa grudada, a gente só quer máscara. E aí foi assim que a gente conseguiu, né? As 4 máscaras iguais, né? É muito doido. E vocês tiveram que fazer um treinamento para respirar com aquilo, né? A gente teve que fazer, porque no começo era tipo impossível. Aí tinha uma válvulazinha que a gente abriu para entrar mais ar e tal. Mas é isso, mas aí causa no ator também uma sensação de claustrofobia, né? A gente não fica tanto tempo com a máscara. São momentos em que a gente sempre tá tirando a máscara. Então, mas naquele momento que vocês fizeram Chernobyl e tudo, você imaginou que em algum momento você estaria usando uma máscara no dia a dia para sair de casa, para ir no mercado? Forma alguma. Tanto que, fora a máscara de Chernobyl, a gente usava umas máscaras de enfermeira, porque a gente atuava como enfermeira, né, naqueles papéis que se trocam. Então tinha uma coisa de botar e tirar a máscara. Quando eu fui ver o vídeo da captação de 2019, eu me vi totalmente Bolsonaro. Minha máscara eu botava aqui, eu deixava o nariz pra fora, eu não sabia botar máscara. Eu era tosca do rolê, a Manu botava tudo bonitinho, e eu tava sempre meio com o nariz aparecendo, entendeu? Porque eu nem sabia, eu nunca tinha tido experiência de botar uma máscara na vida. Que loucura. E não era importante, né? Naquele período não significava nada, era só um acessório. Não. Era um acessório para dar o símbolo de que a gente estava no hospital, de que era uma enfermeira, né? Mas hoje em dia eu acho que fazer a peça e botar a máscara e tal é sofrido, assim. Pra gente fazer no Sesc foi punk, assim. Foi punk porque a gente teve que diminuir a peça, eles queriam que coubesse em 1 hora, uma peça de 1h30, então a gente teve que fazer muito corte, né? E tipo, falar daquilo tudo foi tipo pauleira. No final eu lembro das 4 chorando, assim. É muito doido, né? E como que você vê o trabalho técnico nesse mundo online? Tipo, de luz, de som. Como a gente consegue trabalhar isso ou isso fica precário inevitavelmente? Não, a gente consegue trabalhar. Eu acho que as pessoas estão todas se reinventando. Eu falo muito isso pro Ale, que é da nossa equipe, né? Que assim, o Ale é um grande técnico de áudio e ele é
especialista em criar trilha e colocar trilha, mas para uma caixa preta com acústica perfeita. O trabalho no Terra Medeia, por exemplo, é o que os microfones fiquem mais ou menos na mesma altura, né? O meu, que está no estúdio, captado por microfones, e o das pessoas, que também está sendo captado por microfones, mas não tão refinados quanto a minha captação, a entrada do áudio, isso tudo ele tem que afinar para o VMix, para o YouTube. Então, às vezes, para a gente que está ouvindo ali, está perfeito, mas a gente recebe um retorno do público. Ah, mas na cena do hospital a gente não ouviu o que a Nicole falava, tinha que ficar aumentando o volume. Então, quer dizer, é um trabalho muito sofisticado, na verdade, né? Porque tem que trabalhar todas essas análises combinatórias. O João Caldas, por exemplo, nunca tinha feito iluminação para teatro e nem filmado. E ele descobriu que com a capacidade incrível dele, né, de ser um grande fotógrafo que ilumina, né, suas fotos, ele foi entendendo qual seria essa luz de Medeia num fundo infinito branco. Né? Como que ele poderia brincar com isso? E ele também dirigiu a iluminação de todos os atores em casa. Porque era isso, tipo, pega tal abajur, não, pega tal, compra tal lâmpada, não sei o quê, põe assim, não, põe de frente, agora põe de lado, agora faz perto da janela, que horas que vai ser aí, 5 da tarde? Tá, então beleza, então a gente vai estar no entardecer, então tem que complementar com isso, isso e isso. O do André tinha que fechar aquela estante dele no fundo para poder criar uma atmosfera escura, né? Então o João também é uma pessoa que está tipo aprendendo a fazer isso para o teatro. Não era a função dele, mas é claro que todo o conhecimento prévio dele faz com que, né, a peça tenha uma excelência na qualidade visual, estética, né, de direção, de iluminação, de fotografia, né? E o Ale cuida dessa parte sonora. E você também criou a Plantonista Vilma. Como que é fazer a Plantonista Vilma? Você faz ela 100% sozinha? Não, 100% não, porque a Noemi escreveu os textos, sim, né? O Mauro Chames, que fez o Pandas comigo, que deu a ideia de eu fazer a Plantonista. Ele, em geral, me dá uma dirigida, ou a gente conversa, ou às vezes eu tô louca, bebo alguma coisa e faço uma Plantonista e mando pra ele. E aí, papai, o que você acha? E aí ele aprova ou não. E aí eu vou e aí a gente posta, né? Mas é um trabalho conjunto, meu com o Mauro, total. A peça da Noemi, que a gente fez, né, na sequência, foi toda dirigida mesmo por ele. Fiz alguns que ele falou, não, isso não tá bom, vamos de novo. E aí é um trabalho bem conjunto mesmo. Você acredita que a refação, de alguma forma, é uma vantagem desse trabalho online? Mesmo que ele seja ao vivo? Que você consegue algumas coisas, você grava, você testa diferente, você acha que é diferente, você se vê? Porque no teatro, muitas vezes, você não se vê, né? Nunca me vejo. Na Plantonista, eu aprendi a me ver e a ver os vídeos e falar, puta, isso tá mais legal, isso tá menos legal, isso funciona, isso não funciona. Que é um trabalho que eu tenho feito como atriz, porque eu também sou atriz de audiovisual, né? Então, sim, é uma coisa que eu tenho exercitado, né? Agora, no Terra Medeia, o curioso é que eu não tenho monitor. Eu não tenho nenhum espelhamento. Eu contraceno com o guerreiro, olhando para a parede, tem um smile desenhado. 2 olhinhos vermelhos e uma boquinha de fita crepe. Eu falo aquela cena que a gente está meio na diagonal assim, para uma coisinha desenhada na parede. E para a Rita eu olho para o ponto do piano, para o Ortega eu olho para cá. Eu tenho os pontos cardeais no espaço, né? Então eu não vejo o que eu estou fazendo. Eu não estou espelhada como aqui. Eu estou falando com você, mas eu estou vendo que eu estou me mexendo, né? Eu acho que isso me deixa num espaço mais teatral. Quando o João falou que a gente poderia ir lá para o estúdio dele, eu falei assim, eu quero, porque isso para mim é híbrido. Eu vou me sentir indo para o teatro fazer meu trabalho, terminando e voltando para minha casa. Isso para mim é saúde. Tem dessa pausa, né? Esse espaço, essa diferença, esse lugar, o lugar do trabalho e o lugar da casa. Exatamente, exatamente. Essa sensação de que você está fazendo para o público. Eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para a câmera. Aquilo ali virou o meu público, entendeu? E eu me entrego totalmente para aquilo, mas eu não estou me vendo enquanto eu estou fazendo. Então, isso é uma questão mesmo teatral, porque é isso, né? No teatro a gente não se vê. E você está fazendo ali, você tem que lidar com aquilo naquele momento. Exatamente. Quando você se vê numa câmera, você tem chance de olhar e falar, e essa coisa caricata, peraí, deixa eu mexer. Esse cabelo aqui, o cabelo tava aqui assim, agora eu acabei de fazer assim. Aí você já muda, né?
já muda, né? Então, acho que isso. No Pandas, por exemplo, o que que eu fazia? Eu botava a tela do Mauro grande aqui, a minha tela espelhada aqui, eu colocava na frente aquele background, para trocar o background. Tem uma caixa que você abre, né, no settings, para trocar. Então, eu não me via, mas eu via o Mauro. Precisava do olhar dele, precisava ver o que ele estava fazendo para eu poder reagir. E eu falava para a câmera. Então, eu olhava para ele aqui, mas eu falava para a câmera. E eu não me via, porque se eu ia me dispersar, eu ia me achar ridícula, sei lá, entendeu? Mas eu sou assim, né? Quando vocês toparam fazer o Pandas online, e quando realmente rolou, logo nesse comecinho de pandemia do ano passado e tal, você imaginou o quão disruptivo vocês estavam sendo? De Não. efetivamente começar um movimento? Hoje você enxerga isso ou você acha que se você enxergasse isso, falasse isso, você estaria, ai, tô me achando? Não, eu não sou da turma do se achar, não. É mais fácil eu me achar uma bosta do que eu me achar incrível. Eu acho que eu sou da turma, você falou bem. Eu acho que teve o Filho do Presidente que já estava rolando. O Sátiros foi logo depois do Pandas, a gente foi, sei lá, final de abril, o Sátiros já foi também em maio. Tava todo borbulhando, entendeu? Tava todo mundo querendo fazer. Então eu acho que assim, o Pandas foi muito despretensioso, muito ação entre amigos. Muito assim, tipo, gente, vamos fazer, mas se não der certo também, se for um mico, se ninguém quiser assistir, a gente para. Só que a gente não parou. Foi a peça que eu mais fiquei em cartaz. A gente foi direto ainda, no né? final Você de semana. imaginava uma vida tão longa para ela? Não, é porque agora a gente não tá em cartaz. A gente fazia todo santo, sábado e domingo. A gente parou de fazer sábados e domingos em setembro. E aí a gente fez algumas apresentações compradas em setembro, algumas em outubro, algumas em novembro e até março a gente estava fazendo. Ou seja, é uma peça que está na nossa no menu, no cardápio. Se alguém quiser Pandas, a gente faz. E Pandas funciona ao vivo. A gente até fez o vídeo para a Biblioteca Mário de Andrade, que eu acho importantíssimo ter o registro, é a Biblioteca Mário de Andrade, né? Mas não então, é uma peça. Isso eu achei uma iniciativa bastante importante, que é uma forma de eternizar a produção daquele momento. Exatamente. Quando as pessoas falam do teatro transmitido, eu, num primeiro momento, não achava tanto uma novidade, porque tinha gente que fazia isso. Claro, o Zé Celso, por exemplo, é um exemplo. Você poderia ir à oficina assistir uma peça dele ali da oficina, ou você poderia ver de casa, ele transmitia. A gente não tinha o hábito tanto disso. Não existia o hábito, mas você tinha algumas opções ali que não é exatamente uma coisa que nunca existiu, né? Tal qual a inserção do vídeo, que até hoje tem muito preconceito, mas que já existiu também. É um recurso. Não, inserção de vídeo, gente, isso vem da época pós-Brecht. Piscator foi a primeira pessoa que botava vídeo em teatro, e beleza. Entendeu? Então, assim, tem umas coisas que me assustam quando as pessoas tratam como se fosse uma novidade. Mas sim, eu acho que vocês fazem parte com o Panda de uma galera que falou, não, vamos ali tentar fazer, se não dá certo, tudo bem. Tá tudo bem, né? Eu acho que o Pandas, a peça Arte do Medo e algumas outras peças criaram uma coisa que é a arte, foi a coisa do encontro. Porque as pessoas assistiam Pandas e ficavam para o bate-papo. As pessoas assistiam Sátiros e ficavam para o bate-papo. E isso virou uma coisa que aproxima, né? Quando a gente pensa em realidade simulada, a gente está simulando uma ida ao teatro. A gente está simulando que as pessoas chegaram, estão no foyer. No Terra-Média a gente faz isso. O Daniel fala com as pessoas, elas estão ali com a luz acesa, elas vão apagar a luz. Como é que elas vão apagar a luz? Indo para o YouTube. E elas vão ver uma coisa em que elas não vão interferir, a não ser que elas sejam loucas, né? No teatro só interfere quem realmente está precisando aparecer muito. Causar, né? E aí depois a pessoa tem a chance, se ela quiser, hoje, no formato em que a gente chegou do Terra-Média, de falar no chat com a gente. A gente fica um tempão depois da peça no chat, não acaba de forma abrupta, recebendo isso e dizendo para as pessoas, essa conversa continua no Instagram da peça. Então as pessoas são convidadas a continuar, a dar suas impressões, falar com a gente recebe coisas incríveis no direct do Terra-Média. Então, e como que você vê o público nesse momento? Porque, assim, o público você não vê muitas vezes nessa coisa, né? A maioria das vezes você não vê. O público ganhou uma relevância ou diminuiu? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente discutiu, eu faço as redes sociais, né, do último concerto, é que a gente ia ressignificar, porque é um teatro de 180 lugares, que é o Centro Cultural da Diversidade, a gente transformou em 35 para ser seguro. Então, pra gente ter 15 pessoas seria muito. E se a gente tivesse ali 100, a gente vai falar, ai, que teatro vazio, meu Deus, será que tá funcionando isso? Sendo pago ou de graça, né? Porque, na verdade, não importava. Então, como que você enxerga essa relação com o público
pós-pandemia ou durante a pandemia? Olha, eu acho assim, na época dos pandas, a gente tinha uma média, a gente enchia a nossa casa, porque como a gente queria que os microfones Isso. ficassem abertos, a gente não podia ter muita gente. Então a nossa casa era entre 25 e 30 pessoas. E A era o gente enchia, começo, né, Nicole? Dava muito problema. Vamos falar a dava muito real. problema. Dava muito problema. Dava Porque eu muito sei porque eu problema. fiz um Dava muito. monte de missa de sétimo dia com o Celso Cury. Do Michel foi uma, Uhum. mas a gente fez um monte. Assim, dava problema. Dava problema em missa, em teatro, dava problema. Dava problema, exatamente. Então a gente fazia isso e o público era muito acolhido. No final, quase todo mundo ficava para conversar. Tem gente que não gosta, que não é da natureza, e como tem gente que vai no teatro e sai correndo. E não fica para falar, para burburinho, Então, assim, não dá pra gente obrigar as pessoas a serem de uma outra natureza, né? Então, acho que no Pandas tinha esse momento pós-espetáculo. Acho que muitas peças tiveram essa coisa do tipo assim, a gente está mostrando um trabalho e depois a gente quer conversar sobre isso, né? No Terra-Medeia, é uma quantidade muito grande de público, né? A gente está abrindo para 100 pessoas no É um Zoom. teatro. Não é um teatro, não deu certo a gente fazer o público voltar para o Zoom, porque aí você tem pessoas também de idade que, tipo assim, entrar no Zoom elas entram, porque estava lá na plataforma. E para o YouTube elas vão, porque o Daniel explica desenhando como é que elas vão. Agora, voltar para o Zoom, a gente acabava que recebia uma parte do público e uma parte que não conseguia, e gerava uma frustração. Então a gente optou por não ter essa volta, porque não era democrático, se tem gente que tem mais inabilidade tecnológica, né? E também porque a gente acha, equipe Terra-Medeia, a gente acha que não é uma peça para ser debatida depois. É uma peça cheia de lacunas, é uma peça aberta, a gente está fazendo um terço, um pouco mais do que um terço da peça, a gente reduziu esse texto para ficar enxuto num tempo possível de uma pessoa acompanhar, a gente tentou deixar o mais dinâmico possível para que as pessoas não... Né? É Você uma acha peça que no como teatro essa. online tem isso? Você perdeu o espectador, ele não volta? Porque eu acredito que isso é uma das coisas. Eu acho que a gente perdeu o espectador e não volta. Não volta o quê? Pro teatro online Não, não não volta? volta ali pro momento da peça, ele não volta igual. Assim, quando eu falo perdeu, é talvez uma coisa muito longa ou uma coisa pouco dinâmica, Eu você... aprendi com o Bruno Cotti, que fez o dramaturgismo do Pandas, que era fundamental a gente ficar entre 30 e 35 minutos naquele caso. Eu briguei muito, porque eu sou atriz de texto, eu falei, gente, tá cortando toda a poesia do texto, caraca, são 9 noites. Você vem do tapa, né? Do tradicional. Como é que você vai tirar 9 noites do Matei Wisneck para 3 noites, tá cortando? Aí eu fui entendendo que era realmente necessário, que o tempo de atenção do público no Pandas, quase todo mundo dizia, nossa, por mim podia ter mais. Nossa, passou muito rápido. E isso, fala, bom, é uma escolha. Ou você tenta achar o ponto preciso, ou você faz um pouco menos e dá essa sensação de gostaria de mais. Né? Como a gente queria ter um bate-papo depois, às vezes esse bate-papo durava 1h30, não dava para a peça ser muito longa. Né? No caso do Terra-Medeia, a gente está tratando com uma obra de arte de uma autora reconhecida mundialmente. Então, assim, a Bin enxugou o máximo que ela pôde para deixar sintético o texto da Sara, não abrindo mão de nenhuma informação importante, mas diminuindo todas as cenas, né? E a gente quer fazer no teatro ela um pouco mais longa, talvez não, né, uma peça na Suécia hoje em dia talvez dure 2 horas, 2 horas e pouca, mas talvez 1h30, pelo menos, né? Enfim, é o que a gente pensa para presencial, porque é uma peça que precisa de pausas, de tempos, de silêncios, de coisas que acontecem sem fala. Né? A gente ali no Terra-Medeia vai uma palavra atrás da outra. Que é a coisa do teatro mesmo, né? O teatro trabalha os silêncios melhor do que as outras artes em geral. Com certeza, com certeza. Então eu acho que tem sim essa adequação ao tempo de fruição do espectador que está em casa. Entendi. Eu me E o que preocupo mais com você isso. está em cartaz, Nicole? Não, O que em mais vem por cartaz aí? eu tô com Terra-Medeia. Agora, nessa mostra incrível do André Ascioli, vou estar com 2 espetáculos, o Pandas e o Alice, Retrato de Mulher que Cozinha ao Fundo, que é de 2016. O Alice não morre nunca, né? Eu ia falar disso com você. Alice não morre jamais, cara. E a Alice é tão diferente da Medeia, né? Vai ser bom ver. A gente filmou no Vivo, né? No Teatro Vivo, aquela apresentação. E aí, essa transmissão, que ficou numa qualidade excelente, a gente vai estar transmitindo nessa mostra que arrecada, é cobrado o ingresso e arrecada fundos para o Marlene Colé, né? Então, estou super feliz de estar nessa. Agora, Você 19... já fez o Alice desde quando? Em quantos palcos? Você sabe contar? Em torno de 70 palcos.
O Alice é de 2016. A gente fez em 7 cidades na Argentina, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os sets que você pode imaginar do interior de São Paulo, né? No Teatro Vivo, fizemos numa Mostra Parrapatões, fizemos no Viga, fizemos na Oswald, na Sala Beta. Foram muitos casos de Alice. Porque a Alice é um monólogo que cabe em qualquer lugar, né? É um monólogo que cabe em qualquer lugar. Fizemos na Mário de Andrade, fizemos no Espaço Jaime, fizemos... Nossa, convidou a Alice faz. A gente faz em qualquer lugar. E essa oportunidade de eternizar Alice no vídeo é uma forma de chegar a mais lugares, além da Argentina e além de tudo? Eu acho que sim, viu? A gente fez no Teatro Vivo, né? Muita gente conectou e assistiu, mas não era uma temporada, era só no dia. O Vivo tem essa coisa, né, do teatro ao vivo ali naquele dia. Isso. Agora na mostra vão ter mais 2 datas, vamos ver como é que vai ser, né, a procura. Mas é uma peça, enfim, que ela é temporal, né? Eu posso fazer a Alice com 80 anos, porque a Alice passa por todas as idades, né? Ela não tem idade nenhuma. É a atriz contando, né? Então é uma peça que eu pretendo continuar fazendo. Assim, se um dia eu tiver um teatrinho da Nicole, com certeza a Alice vai estar sempre uma vez por semana em cartaz. Vai estar no repertório fixo. Vai estar no repertório, porque o legal da Alice é que, tipo assim, basta eu, a Malu e a Marina. Se as 3 têm a data disponível, a gente faz, entendeu? Chama uma Fernanda, maravilhosa, que faz iluminação. Mas, assim, tendo eu e Malu, a gente consegue fazer. E a poltrona? A poltrona e a cadeira. A poltrona e a cadeira, né? As 2. Exatamente. Então, é uma peça que sempre vai dar para fazer. A Plantonista Vilma, eu ganhei um PROAC regular, que eu vou filmar a peça inteira, com outra estética, assim... Mas ela tem um formato mais pro filmado, né? Eu tenho essa impressão assistindo mesmo. Eu acho assim, existe a personagem... O Gração tá mandando amor e saudade aqui. Quem? O Ricardo Gração. Ah, legal. Bonitinho, eu nem tô acompanhando aqui, eu não tô mais aparecendo. Mas eu olho, às vezes eu desolho, mas eu tô olhando tudo. Sim, sim. Então, Tava falando da Plantonista. A gente quer filmar a peça, né, inteira, na sequência, porque eu só fiz algumas sketches, né, pro Instagram. E aí isso vai gerar também um filme, vai ser uma peça filmada, né? E vamos ver se de repente eu boto ela em cartaz em algum momento, mas é claro que o texto está decorado. Então, se um dia eu tiver o meu teatro, pode ter as terças-feiras Alice, pode ter as quintas-feiras a Plantonista Vilma, né? Os monólogos de Nicole, né? As personalidades. Pois é. E eu tô ensaiando um outro monólogo do Jarbas Capuzzo Filho, um texto maravilhoso, chamado Apneia, direção da Joana Dória, minha parceira de Chernobyl. Legal. E a história de uma mãe... É o oposto de Medeia. É uma mãe que viveu a vida inteira pelo filho, que estava hospitalizado, e agora em tempos de Covid vai ser punk de fazer. E ela sabe que ele vai morrer e ela acompanha ele até a morte. E aí depois ela, alguns anos depois, no psicanalista, tentando entender essa dor, esse estado de apneia, em que ela passou a vida toda dela, na verdade, foi dedicada a esse filho e ela não existe, né? E é uma peça doidíssima de fazer, lindíssima, com humor, que é uma coisa rara. Eu gosto de projetos que tem algum escape para o riso, porque é uma personagem patética, uma personagem que ri de si mesma, né? E é um solo bem desafiador. A Joana, por exemplo, minha grande diretora, falou: essa peça não pertence ao universo online. Essa peça pode estar pronta. Ensaiou ela no online e ela disse: esse terapeuta não é uma câmera. Esse terapeuta é o público e ele tem que estar presente. Então, por exemplo, é uma peça que eu ensaiei aqui, né, nesse lugar, com esse fundo azul, e que a gente está esperando o momento dela vir. Botei nos editais, estou esperando a resposta de vários editais. É o meu próximo projeto, depois de Terra-Medeia. Quer dizer, o meu próximo projeto é fazer Terra-Medeia presencial com essa mesma galera, mas o Apneia é o próximo projeto que eu estou em captação, né? Nem tudo é transformado para online, na sua opinião? Nem tudo pode ir para online ou funciona? Eu acho que tudo pode ser transformado. Eu acho que nem tudo funciona, e eu acho que tem muito a ver com os desejos das pessoas envolvidas, entendeu? Eu entendo a Joana quando ela fala que uma peça que fala sobre uma mulher, né, num divã de psicanálise, que você precisa entender a dor dela, o tempo dela, o silêncio dela, isso não pertence ao online. Não pertence. Eu acho que não pertence. Pertence a uma cumplicidade que tem que ser criada nas primeiras cenas e que esse público vai, embarca e acompanha aquela mulher, né?
Então, nesse sentido, eu super entendo, acolho e acho sim que é uma peça que merece esperar o tempo dela, sabe? Eu tenho hora que me dá uns 5 minutos que eu falo, ai, que saco ficar de casa, tendo que ver 1000 teatros. Especialmente agora, né, na Lei Aldir Blanc, aconteceu um negócio que foi surreal, porque era Muita muito coisa na mesma espetáculo época. junto, as coisas É, não foram espalhadas, eu falava, me dava uma aflição aquilo, eu saí pedindo link para todo mundo. Várias coisas eu vi por link, não vi no horário, não dava. Se a gente tivesse que ver, teria que assistir 5 peças por dia, uma coisa surreal, não fazer mais nada da vida. Foi muito apertado, começou a me dar uma claustrofobia nesse sentido, uma agonia do que vai vir depois, porque aí a sensação que eu tive foi, a gente ficou sem teatro um tempão, de repente veio uma lei de incentivo apertada de prazo, né? Não é culpa de ninguém. E aí, vamos fazer tudo, praticamente todo mundo contemplado ali, ou todo mundo fazendo alguma coisa, todo mundo em algum projeto tentando sobreviver. E não tinha como a gente dar conta daquilo tudo, né? Num espaço muito curto, não tem como você dar conta do pensamento, porque foi tudo meio que mal feito, né? O dinheiro demorou a sair para todo mundo, mas de qualquer maneira, mesmo a pessoa que recebeu no primeiro dia que saiu, eu recebi, sei lá, para o licenciamento de Chernobyl, começo de janeiro, você tinha um tempo muito curto para aprontar uma peça nova, numa linguagem nova, numa coisa que ninguém conhecia direito, que tinha que acabar tudo até o dia 30 de abril. Sim, então, assim, e eu falava, o que vai ser do teatro depois, né? Porque eu vi a pandemia piorando, essa segunda onda, que eu brinco com uma prima minha que é médica, que eu falei que eu não vi segunda onda, eu vi primeira extensão da primeira, agora da primeira de novo. Parece que a gente não respirou, e aí essa arte veio meio que... Porque eu gosto também de refletir, de pensar, né? De ter um tempo, assim, de ter um respiro mesmo, uma memória daquilo, de alguma forma. Claro, entre uma coisa e outra, lógico, ainda mais o trabalho de vocês, que é de apuração, de pensar, de reverberar o que fica, né, de cada peça. A sensação que eu tava é que a gente tava num festival mesmo, sabe? Aquela coisa, vou sair dessa peça aqui antes de terminar rapidinho. Mas eu assisto tudo, eu sou atriz que faço e assisto. Eu, nesse período do final de semana, último final de semana de abril, eu fiquei exausta, eu ia de um pro outro. E a Marcela, que é a produtora do Terra Medeia, a gente ficava se passando os links. Agora qual que é? Não sei o que, tal, aqui, tá aqui o link, vai lá. Nossa, não começou ainda, peraí, vou comer então, peraí. Então volta, não sei o que, qual que você gostou? Exatamente, eu senti esse sufocamento e isso começou a me causar uma aflição, assim, nesse período com, isso não é teatro. Sim, sim. Ai, não, isso não, essa agonia não. Porque eu gosto de... Eu te faria um convite, se você topasse, claro, né? Enfim, eu tô testada, fiz meu teste segunda-feira agora e tal, a equipe eu fico toda longe de todo mundo, eu fico sem máscara, né? Eu adoraria que alguém que escreve para teatro assistisse Terra Medeia presencialmente no estúdio. Porque o que a gente faz ali é uma outra coisa. Aquilo que a gente faz ali no João é uma loucura, é uma gincana. Isso não chega para o público, tanto que o público fala... Isso é muito importante para mim. Aquela cena da banheira vocês filmaram, com certeza a filmagem. Você fala assim, não, bicho, você não sabe o que é você entrar numa banheira que às vezes está fria. É para estar quente, mas às vezes está quente demais. E você se queima. Tipo, teve um dia que eu fiz espetáculo, tava toda vermelha, o corpo todo vermelho, porque a água estava quente demais. E aí o vômito, como que prepara o vômito? É a aveia misturada com isso, misturada com aquilo, não sei o quê. E aí não tem o iogurte da mesma coisa. Então, peraí, põe um pouco em cima. Tem uma coisa, uma direção de arte, uma preparação muito louca, que eu tinha vontade que alguém que escreve pra... Não é pra falar bem, eu não gosto de gente que escreve pra falar bem, mas assim... Não, pra entender essa sensação, né? Pra entender essa dinâmica e pra... Como é que se diz? Pra registrar. Entendeu? Tem coisas que estão sendo feitas, né? Eu ontem vi o espetáculo do André Greco com a Bia Toledo, né? E eu me senti muito irmã. Eu falei, nossa, eles estão passando pela mesma coisa que a gente. É ao vivo, ela tá ali, eu tô vendo o suor dela, esse suor de hoje. E quando termina, você vê a equipe técnica agradecendo. Você fala, é isso. É isso, sabe? Assim, eu não tô dizendo que isso é melhor do que nada. Mas é isso, assim, no sentido de, tipo assim, eu tô ali sentindo aquilo ali. Talvez só eu, porque tô fazendo. Talvez o público não. Tanto faz. Talvez o público não. Não importa. Não importa, entendeu? Mas eu tinha vontade que um dia alguém, tipo assim, fosse assistir a peça da Bia ao vivo, alguém fosse assistir Terra Medeia ao vivo e escrevesse sobre isso, sabe? Registrasse isso. A Tamara K., que é uma cineasta que filma teatro, filmou Dissecar numa Nevasca muito bem, graças à filmagem dela, a gente foi para festivais fora do Brasil e tal.
ela foi registrar o Terra Medeia no domingo. Ela ficou com uma câmera filmando as pessoas, me filmando, e essa loucura de entra e sai da banheira e não sei o que lá, e volta, entre uma cena e outra, se enxuga de novo, corre, e subiu para ver o Renato em outro andar sendo filmado. É muito louco, sabe? É muito... É uma coisa que o Guerreiro falou para mim outro dia. Que ele fala, eu fico horas apertando o borrifador naquela porra daquele acrílico, né? Pra criar bastante sensação de que ele tá no box. Na verdade é um acrílico assim, um acrílico, só que melhor do que isso, né? Ele fica borrifando pra poder fazer desenhozinho. Ele falou assim pra mim, a gente acredita que a gente é criança. A gente compra a brincadeira do coleguinha. O coleguinha fala, agora a gente é a polícia. Agora a gente é o ladrão, agora a gente é índio, agora... E a gente vai. O cara tá na casa dele com uma neném recém-nascida. E isso é fantástico. Isso para mim é o que movimenta mesmo, é o que apaixona no teatro nesse ponto. Eu acho que isso, quando eu falo, né, parte da classe teatral morreu e a gente não pode esquecer disso, a gente tá sobrevivendo, cara. A gente não tá fazendo nada melhor do que ninguém. A gente está sobrevivendo. Não, e parando a gente não resolve. Passando mais fome, todo mundo junto, chorando, não vai resolver, entendeu? Parando, Kira, a gente deprime. A gente não é só que não resolve, a gente vai adoecer. Porque uma pessoa que foi programada a vida inteira para fazer uma coisa, se você fala para essa pessoa que ela não pode fazer essa coisa, ela adoece. Ela tem câncer. Não tem o que fazer, entendeu? Como assim? Você vai virar para uma pessoa, botar numa prisão. Você não vai atuar? Então, quando você me pergunta se isso é teatro ou não é teatro, eu tô cagando o nome que as pessoas vão dar para o que eu tô fazendo. Eu sigo fazendo. Ninguém vai me obrigar, ninguém vai me convencer ou me obrigar e falar assim, ah, não, porque eu dei uma live em algum momento para alguém que falou que o Pandas foi rápido demais, então não tinha qualidade necessária, e que era o momento da classe teatral se reunir e entender o que ela quer fazer como arte. Ao que eu respondi, eu acho esse nome classe teatral uma coisa vaga, porque tem pessoas que nunca nem ouviram falar do meu nome, eu não ouvi falar na grande parte da classe teatral paulistana, eu sou do Rio de Janeiro, sou de Niterói, vim parar aqui por acaso, vim fazer uma peça no Grupo TAP e fiquei. Então, assim, eu não acho que a classe teatral vai se reunir, não, eu não sei nem quem é a classe teatral, eu conheço as pessoas da minha bolha. Eu conheço os críticos que assistem as minhas peças, com quem eu dialogo, eu conheço os atores com quem eu trabalho, entendeu? Mas, assim... É o momento da classe teatral se reunir, fazer alguma coisa com qualidade. Eu fiz o Pandas em 1 mês e eu fiz Terra Medeia em 6 meses. São processos diferentes. Um eu não tinha dinheiro nenhum, o outro eu ganhei um prêmio. É isso. E nesse prêmio a gente falou, vamos pegar esse prêmio e vamos dividir. Quantas pessoas a gente precisa? X. Divide irmãmente. Quanto que dá para cada um? Tanto. Então tá, é isso que a gente vai fazer. Então, e na PCA aconteceu isso. Tinha um movimento de gente que falava, não só de teatro, né? Porque a PCA é muito maior do que teatro, mas não tivemos nada, não vamos fazer nada e não sei o que lá. E aí a gente chegou a uma conclusão de pedir para as pessoas que a cada área se posicionasse, quem não quisesse dar prêmio não dava, que era recomendado que se desse menos prêmio, por uma questão várias de economia, de representar o momento, de alguma forma dar um recado, mas que aí E aí foi curioso, porque as áreas foram resolvendo falar, vamos dar prêmio, e aí até quem não ia dar prêmio foi dando, falou, não, então a gente vai votar, então eu acho que tem esse movimento de que quando você faz, você movimenta. Sim. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu acho que isso é o que eu acredito. Prêmio ajuda as pessoas a continuarem a fazer, só isso. Mas é isso, né? Você também você representa um momento. Então, se você vira e fala assim, não vamos fazer nada, o que naquilo no futuro vai representar entendeu? Para quem está além daquela realidade daquele período. Então ali não teve nada que valesse a pena? Óbvio que vai ser diferente, né? Eu para mim, tenho sempre uma ideia assim, que você não vota no melhor, exatamente. Você vota dentro da realidade que você teve, quais são os recortes que você tem. Não existe melhor e pior. São recortes. Entendeu? Exatamente. Então, eu acredito que você passando esse recorte, e quando você falar, vou fazer teatro mesmo sem poder, ou sem ter aquele espaço, ou ter aquele... Você está fazendo acontecer. Não, eu acho.
Isso é o mais importante. É muito E eu bonito acho que ver é o seu fundamental. movimento. Essa discussão perdeu muito cabimento, sabe? Quando veio, graças, né, a Jandira Fegali, o pessoal que está lá na linha de frente, né, lutando pelos direitos dos artistas. Então, acho que a questão da Lei Aldir Blanc, ela mudou o vértice dessa discussão, entendeu? As pessoas podem falar, não é arte, não é teatro, não é isso, não é aquilo. Tudo bem, a classe teatral sobrevive hoje em dia porque uma porcentagem muito grande da classe teatral pegou alguma coisa do Aldir Blanc. Isso é inegável. Não pegou quem não Totalmente. escreveu. Porque, assim... Todo mundo pegou. É o que eu falei, a A gente ficou justiça toda sufocado. pegou, gente. Isso foi maravilhoso. Isso foi uma grande alegria, sabe? Porque, de repente, estava todo mundo fazendo aquilo que a gente estava fazendo lá em abril. Que é, tipo assim, tentar entender como é que se fazia aquilo, né? À toa que o Bruno Cotti, que dirigiu o Pandas, foi chamado para um monte de projetos. Porque ele estava com know-how, né, Então, mas de é fazer isso, aquilo. porque de alguma forma vocês foram disruptivos naquele momento. Você falou, vamos fazer, então faça. É, Né? É isso. Antes feito do que perfeito, né? Se é que o perfeito existe, mas. se é que o perfeito existe, né? Quer dizer, a minha avó dizia isso, né? O feito é melhor do que o perfeito. E É. eu acho que é isso. E eu acho que dentro do feito tem coisas, tem achados, tem coisas, né? Que tipo, que a gente vai se aprimorando, sabe? Acho que Eu vejo uma construção, assim. Eu vi muita coisa que eu odiava, mas eu odiava muito, assim, no começo. Achava estranho, sei lá, achava de lugar nenhum. Mas sim, eu achava importante até a coisa do lugar nenhum, porque é de algum lugar, você está tentando fazer, você tá. E eu também estava tentando me entender como espectadora daquilo, entendeu? claro, Então claro. eu acho que é muito mais um lugar. Mas uma vez eu discutindo com alguém que eu não sei, e alguém falou assim para mim: falou, não, mas eu não entendi porque o fulano foi lá e acabou com a peça que eu estou fazendo. E eu queria entender como que alguém pode ter coragem de acabar com alguma coisa neste momento em que a classe artística está passando fome. Se é esse lugar. E isso é uma das poucas coisas assim que eu, nesse momento, eu concordo. Eu acho que não é hora, né? Não é hora da gente ir para esse lado da estrelinha, do que é. Não é porque você não tem nem volume para isso, de comparação, Exatamente. de fazer esses recortes. É uma hora muito mais de louvar, de se unir e de mostrar aquilo, né? A Helena Katz, eu lembro uma época que ela foi sair do Estadão, ela falou assim, mas quem se importa com dança? Porque as pessoas não leem, as pessoas não repararam, talvez, que eu tenha saído ali. Essa é a hora da gente mostrar que a gente se importa. E se a gente está nesse espaço online, a gente mostra que a gente se importa. Se você não está, realmente, talvez Exatamente. vão achar que não Exatamente. importa. E talvez, Kira, talvez esse seja o momento da crítica amadurecer através da observação. Talvez não seja realmente o momento das pessoas fazerem críticas, entendeu? Talvez seja o momento das pessoas observarem, anotarem, reterem. Talvez seja o momento das pessoas divulgarem. Por exemplo, para mim, é muito mais assim, mais do que ter uma crítica do Terra Ideia, eu gostaria que alguém escrevesse, poxa, tá lotando. 100 pessoas por noite, por dia, 5 da tarde, estão querendo ver aquilo ali. Isso tem alguma relevância. Tem. Não importa se eu, como crítico, acho que aquilo é audiovisual, acho que aquilo é ruim, acho que aquilo Então, não é medonho. eu acho que é um pouco esse lugar do olhar mesmo, do entender o momento que a gente vive. Ou então, sei lá, né? O Jarbas Capuzzo botou um texto ontem no Facebook falando da importância de se pensar e de se fazer uma ideia nesse momento. Pô, eu ia adorar que tivesse uma matéria, uma crítica falando por que a Beth Coelho está fazendo uma ideia, por que a Nicole está fazendo uma ideia. Por que tantas Medeias? Eu soube que a Digna, a companhia, vai fazer Antígona. Por que as pessoas estão fazendo tragédia grega? Talvez seja esse o lugar da crítica agora, entendeu? De analisar o que os artistas estão querendo contar. Foda-se, é no virtual, é o que temos. Não é a estética que a gente gosta. Também não é a que eu mais gosto, não. De assistir, não é. Concordo super. Então, eu fui reler uma parte da Era dos Extremos, do Rosenbaum, porque para mim é um livro muito emblemático sobre Sim. Guerra, especialmente, né, no século XX, e a gente se vê nessa guerra por morte e tal. E aí tem uma coisa que ele fala ali que sempre me pegou, desde a primeira vez que eu li naquelas 1000 páginas, que o livro, para quem não conhece, é enorme, é gigante, tá? Que ele livro fala que a gente assim, lê na faculdade. exatamente, eu não tenho distanciamento histórico, e ele analisa o século XX e fala o que vai vir, né, do século XXI, mais ou menos, e ele fala assim, eu não tenho distanciamento histórico
para entender o que vai ser do século XXI exatamente. Mas o que eu consigo olhar é que a gente já matou muito e que a humanidade, né, de tempos em tempos, ou ela morre pela guerra ou pela doença. E aí aquilo me pegou, porque é isso, né? A gente está morrendo pela doença, em outros períodos a gente morre pela guerra, mas uma das coisas que ele falava é: da onde que a gente acha que a gente está sendo pacífico porque a gente encerrou uma guerra fria e parece que não veio nada, né? Como não veio nada? Você tem guerra no Iraque, você tem um monte de coisa acontecendo. Então, será? A gente já matou muito para quem diz que está numa fase mais pacífica. Então, tudo isso, quando eu olho essa coisa do distanciamento histórico, é isso. Eu acho que não é você trazer respostas. E assim que eu sempre vi esse finalzinho da Era dos Extremos, ele termina com uma pergunta. Então, eu acho que é a hora de você fazer perguntas, entendeu? E as respostas, elas não vão vir mesmo. Não vão. Elas não existem. Essas perguntas servem para as pessoas pensarem, né? Eu acho que é muito mais sobre o que faz uma pessoa escolher ver uma coisa ou ver outra coisa, do que se aquela coisa é boa seguindo o quê? O Patrick Pavis? Seguindo que critério? Qual livro de crítica que você vai se basear para falar do teatro que não existia? Qual é o método crítico que você vai usar para avaliar a peça, entendeu? Como é que você vai avaliar cenário, figurino, quando normalmente você vê isso aqui de um ator, em geral é a roupa que ele tem na casa dele, né? Raras são as peças que têm uma proposta de cenário. Você vai dizer que background é um cenário, entendeu? Tipo, vai virando uma discussão de maluco, vai virando uma coisa que, tipo, sei lá, se o público vai se interessar por isso, entendeu? Não, exatamente. Porque, né, fica muito... Aí você fala, tá... Isso é relevante realmente para a experiência? Vai levar alguém para aquele espaço que hoje é o espaço que a gente tem do teatro? E numa entrevista que eu estava decupando do Michel, que o Michel fez com a Eva Vilma, quando ela morreu agora, ela falava isso. Ela falava: o que eu gosto do teatro é que o teatro me engrandece enquanto atriz, né? Porque eu estou lá ao vivo me exercitando. Ela falou: a palavra é espaço cênico. Não é palco, não é arena, pode ser qualquer lugar, desde que seja ao vivo. Se a gente tomar em conta isso, a gente está fazendo teatro, entendeu? Nesse sentido do lugar ao vivo. Muitas vezes acaba sendo gravado, mas quem se propõe a fazer ao vivo, tecnicamente, está ali exposto ao risco, né? Eu vejo o teatro como uma exposição ao risco. Também, eu também. E que bom que você está super exercitada aí, super feliz. E fazendo eu fiz algumas coisa. peças que foram transmitidas e também fiquei com frio na barriga com medo da transmissão dar algum problema. Mas eu acho que, assim, é válido fazer, sabe? Conversei hoje à tarde com a Tina sobre isso. A Tina falou: como diretora, eu prefiro que vá para o ar uma peça em que eu sei, nos mínimos detalhes, estava tudo certinho. Eu escolhi aquele take, né? E ela dirigiu brilhantemente aquela peça com a Lilian e com a Tuna, que foi uma das grandes experiências que eu vi gravadas para calar minha boca. Sim, exatamente. Né? Essa peça realmente era. Muito com vários ângulos, né? Muito eu achei bem interessante filmada. isso. Pois então, tipo assim, pra mim, é tanto teatro quanto o que eu tô fazendo. A diferença pra mim, isso que eu contra-argumentei com a Tina e com a Clara também, é que eu não me sinto uma atriz que tô, assim, no auge, no apogeu da minha sapiência de atuar. Ao fazer Medea toda noite, nas 8 apresentações que eu vou fazer e todos os ensaios que eu fiz, eu sei que eu vou sair uma atriz melhor. E eu sei que quando chegar novembro, se eu puder ir pro teatro, eu vou estar em outro lugar de Medea. Se a gente tivesse só ensaiado para fazer a boa. Isso é o que importa no final das contas. Para mim, é tudo que conta. Para mim, é a repetição, entendeu? Faz parte do meu ofício a repetição. Então, não estou dizendo que é melhor do que ninguém. Só acho que, assim, no nosso caso, já que a gente teve essa possibilidade, já que a gente pegou um bolo de dinheiro, dividiu irmãmente entre as pessoas, a gente combinou. Vamos fazer ao vivo? Vamos. Todo dia, vamos fazer com tudo. Se der erro, deu erro, a gente diz para o público voltar outro dia? Vamos. É muito legal, é muito legal. É isso, é o que eu acredito. Ai, Nia, eu adorei bater um papo com você. Está feito aqui publicamente o meu convite, se você quiser ir lá no estúdio do João Mascarada. Vamos combinar, vou mandar um direct para vocês. Põe uma cadeirinha para você e você escreve um artigo, a gente acha um lugar para você publicar esse artigo, sobre o que é... Porque o que eu sinto que acontece no estúdio é assim... Sabe quando você eleva à última potência um conceito? O híbrido é elevado à última potência. Porque é teatro, eu tenho um palco.
me esgoelo, eu choro, eu tenho pra onde ir, não sei o que lá, mas é filmado. Eu faço pra uma coisa aqui, entendeu? Eu não tô na minha casa, eu saí de casa, eu tô ali, a gente se aquece, eu me alongo, tenho merda, tenho isso, tenho aquilo, eu entro pra banheira na banheira, eu saio da banheira, eu me enxugo. Então é teatro, e não é teatro. E isso eu acho que alguém tinha que ver, sabe? Não, vamos, eu vou falar com a Marcela, a gente marca, a gente publica no Aplauso, a gente vai, vamos atrás. Eu acho que é muito importante. Eu acho que isso é o mais importante. Registro, né? Pra que as Vamos coisas junto. fiquem. Ai, Vamos mas eu junto, fiquei muito querida. feliz, foi muito bom. Adorei, Muito bom mesmo. adorei abrir os trabalhos aí do Aplauso Brasil. Meu Não, prédio. e você forçou, né? Você falou, vamos. Aí eu falei, meu, tem a Nicole, então vamos. Já tem alguém, Então sabe? vamos. Ai, que nome? Eu falei, tem a Nicole. Eu falei, a Nicole tá. Vem, vamos embora. Vem, vamos E embora. você é maravilhosa. Eu concurso no prêmio, eu concurso em um monte de coisa. A Marcela tá aqui, fala comigo. E uma das últimas fotos que eu tenho, não sei se é uma das últimas, mas acho que eu e a Marcela com a Vanessa Fontes. Enfim, lembrando de uma peça também que ela estava gravidíssima, acho ainda, não faz tempo isso. Mas foi uma foto que apareceu esses dias, que eu falei, ai, que saudade do teatro. Ela estava gravidíssima na época. E é isso, assim, né, esse momento, um dia a gente vai voltar, eu tenho fé. Não, em breve. Eu acho que em breve. Eu acho que esse ano a gente volta, você vai ver. Você acha que esse ano já... Eu fico um pouco agoniada com aglomeração, tipo de foyer, sabe? Eu acho que esse ano, com todos vacinados e mantendo um pouco essa distância. Eu acho que vai ter que ser. Eu acho que isso mudou um pouco e vai continuar. Não vai ter o botecão depois. Isso talvez não vai ter. Mas eu acho que nesse ano tem teatro para quem quiser ir ver teatro presencial. Isso é muito importante. Me emocionou muito na peça do Dan no final é a força dos aplausos, né? As pessoas estavam ali em resistência, porque elas queriam estar ali. É uma escolha, né? A gente falou muito disso, porque você tem igual, a gente tinha essa quantidade de gente, né? No online, essa banda de produção junto, você ia lá, via, você, não gostei, você pode mudar, você podia ir para outra, você podia parar a comer. Ali, você ir ao teatro realmente é um ato que você escolheu fazer aquilo. Sim, é um ato político. Sim, sim. É isso. E eu acho que a gente tem essa responsabilidade com as pessoas, então, infelizmente, o teatro ficou como um dos últimos nesse sentido, nesse lugar. Mas é importante, né? Porque o teatro é um lugar úmido, é um lugar que você tem que ter uma limpeza, você tem que ter todo um pensamento, que não é só entrar no palco e vamos lá fazer. Não, não é. Ainda eles estavam brincando, porque no ensaio do último concerto, no último dia, deu tudo errado de luz. A mesa deu pau, enfim, falava, liga o refletor 18, ligava o 10. Deu tudo errado. E aí eu ainda brinquei com o Dan, eu falei, era o fantasma do teatro, que ele virou e falou assim, tanto tempo sem ninguém aqui, agora tem alguém, eu posso dar uma zoada com essas pessoas. Eu fiz a Alice lá também, na Semana da Visibilidade Lésbica. A gente fez 3 apresentações do Alice naquele teatro. Tenho um carinho enorme por ele. Não, e é muito importante esse espaço em São Paulo, né? Sim, é fundamental. Porque é isso, é um espaço municipal e que tem essa abertura e que é um teatro muito legal, né? Sim. Acessível e uma série de coisas importantes que um monte de teatro grandão não tem. Mas a gente se fala, então, e eu vou falar, vamos marcar assim de eu ir lá. Eu tô muito feliz de falar com você, obrigada. Tava com muita saudade. Obrigada, muito bom querida. Poder bater um papo com você. A gente bate papo às vezes. Pois é. Fazer tempo, né? Adorei. Vai ficar salva a live para poder depois... Vai, óbvio, vai sim. Tá. Beleza, Tá vou bom? falar para o povo lá. Beijo, meu amor. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Tchau. Boa noite a todos que acompanharam. Imagina, eu que agradeço. Você é madrinha de tudo que eu fizer na vida. Ah! Beijo. Beijo. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.